Questão 4. Aqui eu não sei se ele foi muito infeliz. Que ele botou duas funções, a f e a g. E aí ele diz, decida se as funções são contínuas no ponto zero e repita para 1. Então, vou fazer do jeito que ele quer, né? A gente vê as duas funções, se são contínuas em zero, e depois a gente vê se as duas são contínuas em 1. Então vamos lá, vamos começar com 0 aqui. Vamos ver se a f é contínua em 0. Tá, o que a gente vai fazer? A gente vai observar primeiro a vizinhança do zero. Todos os valores que são vizinhança do zero estão dentro dessa função. Então, como todos estão dentro dessa função, a gente só vai tratar dela. Beleza? E aí a gente vai ter que trabalhar, ver primeiramente qual é o limite quando x tende a zero de f de x. Como o limite tem muito mais a ver com vizinhança do que com o próprio ponto, a gente vai tratar, no lugar da f de x, a gente vai mexer com essa função aqui. X ao cubo cosseno de 1 sobre x. Quando x tende a zero. Tá. Seta linda. Beleza. Aqui eu vou dar uma dica para vocês do que fazer geralmente quando ocorre esse tipo de problema aqui. Ó, reparem que bem aqui tem um cosseno, né? E dentro do cosseno tem alguma coisa que parece ser 1 dividido por 0, né? Parece ser uma coisa que a gente não sabe explicar. 1 dividido por 0. A gente sabe que não pode dividir por 0. Mas o que acontece quando se aproxima de 0, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar os dados que a gente sabe. Quais são os dados que a gente sabe? A gente sabe que o cosseno de qualquer coisa, eu vou botar aqui, ele está entre 1 e menos 1. Cosseno de qualquer coisa, pode ser cosseno de x, cosseno de 3x, cosseno de 9x, cosseno de 11x. Em especial, para eu chegar nesse valor aqui, eu vou usar o cosseno de 1 sobre x. Cosseno de 1 sobre x, ele está sempre entre 1 e menos 1. Vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os três lados da igualdade por x ao cubo. Por que por x ao cubo? Para a gente ficar com isso aqui na parte do meio. Então, aqui a gente vai ficar com menos x ao cubo menor ou igual x ao cubo vezes cosseno de 1 sobre x. E aqui vai ficar x ao cubo. Vou aplicar o limite dos três lados. Então, vamos ficar com o limite quando x tende a zero, de menos x ao cubo. Aqui no meio vai ficar o limite que a gente não sabe calcular. E aqui vai ficar limite x tendendo a zero de x ao cubo. Tá. Vamos seguir aí. Esse limite a gente sabe calcular. E esse limite a gente sabe calcular. Esse limite aqui ele é bem simples. Onde tem o x, a gente coloca o zero. Então, esse limite aqui é zero. X ao cubo, cosseno de 1 sobre x. Zero. Beleza? Aqui é um cosseno. Tá. Agora, o que o teorema do confronto nos diz? Ele diz, se tem um limite que ele está entre duas funções, e essas duas funções convergem para o mesmo ponto,
que aqui no caso é o zero, então a do centro obrigatoriamente tem que ser zero. Porque repare, a gente está com essa desigualdade, ela diz que esse limite é menor ou igual a zero, e que esse limite aqui ele é maior ou igual a zero. Então a nossa única hipótese é que o limite, vou até escrever aqui o teorema, pelo teorema do confronto, teorema do confronto é essa técnica que a gente usa de apertar essa função do meio por outras duas. Geralmente a gente usa quando tem um cosseno ou um seno. Beleza? Fica a dica para você. Pelo teorema do confronto, o limite quando x tende a zero de x ao cubo cosseno de 1 sobre x é igual a zero. Beleza, então a gente já encontrou o nosso limite. Agora só falta a gente encontrar qual é o nosso valor no ponto. Quem é o f de zero? O f de zero, a nossa função diz, ela diz que quando x é zero, o valor da função é 1. Então o nosso f de zero é 1. Ou seja, para ficar mais claro ainda, eu posso escrever assim, ó, limite, quando x tende a zero, limite quando x tende a zero de f de x é igual a zero. Então, olha que louco. A função no zero vale 1. E o limite da função vale zero. Ou seja, essa função aqui ela não é contínua. Que a definição de continuidade é limite quando x tende a de f de x é igual a f de a. E aqui a gente tem que o limite da minha função, quando x tende a zero, dá zero. E o valor da função no ponto é 1, ou seja, ela é descontínua. Beleza? Então a f não é contínua no x igual a zero. Agora vamos ver a g. Vou botar aqui a função g. Deixa eu ver se dá para enxergar. Beleza. G de x. X menos 1 dividido por x menos 1. Se o x pertencer 0 até 1, unido com 1 a mais infinito. Ou seja, são todos os positivos, excluindo 1. O x ele não pode ser negativo porque ele está dentro de uma raiz, né? E aqui ele vale meio se x igual a 1. Então vamos lá, vamos ver se essa função é contínua no x igual a 0. A gente vai ter que fazer primeiro o limite. Vou fazer aqui. Limite, quando x tende a 0, de g de x. Vamos ver quanto que dá isso aí. Quando x tende a 0, a gente vai ter que usar essa função aqui de cima. E aqui, repare que só tende a 0 pela direita, né? Não tem como se aproximar pela esquerda. Então, não sei se seria legal usar limite aqui, né? Mas vamos continuar. Tá, então eu vou usar a função de cima. A gente vai ficar com limite quando x tende a 0 de x menos 1 dividido por x menos 1. Repare que se eu colocar 0,
não gera nenhum problema, a gente vai ficar com menos 1 dividido por menos 1, que é igual a 1. Beleza? Agora vamos aplicar a função no ponto. Vamos ver quem é g de 0. A minha função g de 0 é, como o 0 está nesse intervalo, então eu tenho que usar essa função. Então, g de 0 é raiz de 0 menos 1 dividido por 0 menos 1, que dá 1. Beleza? Então, como o limite é igual ao valor da função no ponto, a gente tem que ela é contínua. Eu vou escrever isso aqui de uma forma um pouco mais elegante. Limite quando x tende a 0 de g de x é igual a g de 0. E esse aqui, essa é a nossa definição de continuidade. Aqui, se eu mudasse para A, né, ia ser no ponto A. Aqui, como está o 0, essa função é contínua no 0. Beleza? Logo, g é contínua no 0. Nossa, g é contínua no 0. Tá. A gente mostrou que a f não era contínua no 0 e que a g era contínua no 0. Agora, ser contínua no 0 não tem nada, absolutamente nada a ver com ser contínua no 1. Então, vamos lá. Agora, vamos verificar no 1. Vou escrever aqui a função. F de x igual x ao cubo vezes cosseno de 1 sobre x, se x é diferente de 0, e ela vale 1 se x é igual a 0. Beleza? Então vamos começar com limite aqui, para ver se essa função aqui ela é contínua quando x é igual a 1. Então vamos lá. Limite quando x tende a 1 de f de x. O 1 está aqui, né? Como 1 está aqui, a gente vai usar essa função aqui de cima. Então, continuando, isso aqui vai ser limite quando x tende a 1 de x ao cubo vezes cosseno de 1 sobre x. Que letra feia. Vamos lá, vamos colocar 1 aqui na minha função e ver se dá algum problema. Vai ficar 1 ao cubo vezes cosseno de 1 dividido por 1. 1 dividido por 1 dá 1. Então, cosseno, quer dizer, 1 ao cubo vezes cosseno de 1. 1 ao cubo dá 1. Então, vai sobrar para a gente cosseno de 1. Na faculdade, normalmente, a gente utiliza os senos e os cossenos sempre em radianos. Quase sempre em radianos, assim, são raros os casos que a gente usa em graus. Então, cosseno de 1 para a gente seria... o 1 seria algum ângulo aí, correspondente a algum ângulo. Por exemplo, o π ele corresponde ao 3,14. O π dividido por 2 ele corresponde a 1, alguma coisa. Então, a gente tem que encontrar aqui qual seria o ângulo correspondente, ou colocar na calculadora e blá blá blá. Mas isso não gera nenhum problema para a gente. É só, a resposta é cosseno de 1. Eu não sei o valor de cor, mas é cosseno de 1. Agora vamos encontrar a função no ponto. Função no ponto, vou botar aqui f
O ponto que a gente está trabalhando é o 1, né? Como o x é 1, ele é diferente de zero, então a gente vai usar isso aqui, que vai ser 1 ao cubo vezes cosseno de 1 dividido por 1. Isso aqui dá o nosso cosseno de 1. Então, nessa minha função, no x igual a 1, a gente tem que o limite é igual à função no ponto. Beleza? Então, ela é contínua. Logo, é contínua. Em x igual a 1. Então, repare, essa função ela não é contínua em x igual a 0, mas ela é contínua em x igual a 1. Beleza? Sem nenhum problema, normal. Próximo agora a gente vai ver se a g vou botar aqui a função de novo. Raiz de x menos 1 dividido por x menos 1. Ela vale meio. Isso aqui é se o x pertencer ao intervalo de 0 até 1, unido com 1 a mais infinito. Beleza? E aqui, se x igual a 1. E aí a gente vai avaliar. Vamos começar com limite. Limite quando x tende a 1. Repare que as vizinhanças do 1 estão todas aqui dentro. Como as vizinhanças estão todas aqui dentro, a gente pode colocar aqui essa função. Lembrando que limite tem muito a ver com a vizinhança, nem tanto com o ponto. Beleza? E aí a gente tem que resolver esse limite. Então, repare que se você não entende bem, não aprendeu bem como resolver limites, você pode ter um pouco de dificuldade. Esse limite aqui, se eu não me engano, a gente resolveu de dois modos na lista 2. Não sei se foi a 2. Tá resolvido aí. Eu resolvi ele de dois modos, se eu não me engano. Vamos lá. O jeito que eu vou utilizar aqui vai ser multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo. Beleza? Então vamos resolver esse limite aqui. Aqui cabe um lembre-se aqui, ó. Aqui a gente tem um valor, né? E esse valor está aqui. E aqui um valor e aqui menos o valor. Então o que a gente tem aqui é um A mais B vezes um A menos B. Isso aqui seria bom que você se lembrasse que A mais B vezes A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Se você quiser, você pode multiplicar aqui pelo chuveirinho e encontrar isso aqui, tá bom? Então vou fazer isso aqui. A gente vai ficar com limite x tende a 1. Aqui eu vou apresentar a solução direto. O nosso A, nesse caso aqui, é o raiz de x. Então a gente vai ficar com raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Assim vai ficar a parte de cima. A parte de baixo vai ficar x menos 1 vezes raiz de x mais 1. Tranquilo? Tá, seguindo aqui. Isso aqui vai ser... Aqui a gente pode cortar o quadrado com a raiz. Cortando aqui, a gente vai ficar com x menos 1 na parte superior. Um x tendendo a 1. Na parte inferior, a gente vai ficar com x menos 1 vezes raiz de x
mais 1. E aí, como x tende a 1 e não é necessariamente 1, a gente pode cortar. E aí a gente fica com limite, quando x tende a 1, de 1 dividido por raiz de x mais 1. Tranquilex? Tá, agora que a gente eliminou a indeterminação no passo anterior, tudo fica um tanto mais fácil. Onde tem o nosso x, a gente vai colocar o nosso 1. E aí a gente vai ficar com 1 dividido por 1 mais 1, ou seja, 1 meio. A gente conseguiu aí encontrar o nosso limite. Agora eu vou calcular a função no ponto 1. Vou olhar aqui para a função. Quer dizer, é a g, cara. É a g que a gente tem que olhar no ponto 1. A g no ponto 1, quando o x é 1, ela vale meio. Olha, deu exatamente o nosso limite. Então, o nosso g no ponto 1 é igual ao limite quando o x tende a 1 de g de x, ou seja, ela é contínua em x igual a 1. Então, não é porque a função conclusão, né? Não é porque a função ela é quebrada, por exemplo, a lei de formação da g é uma lei quebrada, né? Ela vale certa coisa quando o x não é 1. Ele é positivo, mas não é 1. E vale outra coisa quando o x é 1. Mas a g, no ponto 1, ela é contínua. Então não é porque ela é quebrada, significa que ela vai ser descontínua. Não é que a lei de formação dela é desse jeito, significa que ela vai ser descontínua. Beleza? Isso aqui é um contra-exemplo bacana. Porque, em geral, a maioria das pessoas, quando enxerga isso aqui, ela é quebrada no x igual a 0. Ou seja, ela é descontínua. Não necessariamente ela é descontínua. Você tem que observar os limites. Ver se o limite, no certo ponto aí, corresponde à função no ponto. Beleza? E aí acaba a nossa 4, que eu achei um tanto estranho. Eu acho que seria mais legal se fosse feita em itens A e B.